Caleb, o guerreiro fiel que revelou o plano de Deus e conquistou Hebrom com fé transformadora. No terceiro ano de Joaquim, quando o povo de Israel se viu vagando nas vastas areias do deserto sob a condução de Moisés, a terra de Canaã pulsava com promessas divinas. Eram tempos de provações e esperanças, onde cada passo fora dado em fé. Entre os que ansiavam pela herança prometida estava Caleb, um homem da tribo de Judá, cuja firme convicção em Yahvé o destacava entre os demais. Dotado de força física e coragem inabalável, ele não tinha apenas o corpo moldado por tribulações, mas um espírito solidamente alicerçado nas promessas do Altíssimo. O sol do entardecer iluminava as montanhas de Hebrom, e a tensão pairava no ar como a névoa que surgia ao amanhecer. 12 espias haviam sido enviados para explorar a terra que transbordava leite e mel. No entanto, quando estes retornaram, as palavras de desacordo e temor irromperam como um rio furioso. Não podemos conquistar essa terra, ela devora seus moradores. Os olhos do povo estavam encobertos pela nuvem de desespero, suas vozes ressoando a incredulidade. Mas Caleb, movido por sua fé ardente, fez-se ouvir em meio ao clamor da desolação. Calar! Certamente subiremos e possuiremos a terra, porque somos capazes, pois nosso Deus é poderoso para nos dar vitória. Sua declaração ecoou como trovão entre as murmurações, uma luz em meio à escuridão que envolvia os corações amedrontados. Que ousadia! Que fé! Entretanto, o povo abdicou da fé e abraçou a rebelião, resultando em 40 anos de vagar pelo deserto. Com cada passo que davam, a promessa de Deus tornava-se um anátema para a geração que se fora. Mas enquanto as areias do tempo escorriam como gotas de chuva, Caleb guardava em seu coração a certeza dita pelo Senhor, ele e Josué herdariam as bênçãos previstas. Aqueles anos não apagaram o fogo de sua convicção, pelo contrário, ele ardia mais forte, como uma tocha em noite escura, sustentada pela esperança das promessas divinas. Finalmente, o tempo chegou. Caleb, agora com 85 anos, ainda carregava a segurança de que seu Deus era fiel. Estou tão forte como no dia em que fui enviado, ele afirmou, enquanto caminhava corajosamente para Hebrom, o reduto dos gigantes. A força de sua fé era mais poderosa que qualquer temor que os poderosos adversários pudessem oferecer. Ele estava determinado a tomar a cidade que o Senhor lhe prometera. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que Caleb se aproximava de Hebrom, sua história se tornava um épico espiritual. Poderia a fé de um homem verdadeiramente superar a incredulidade coletiva? Estava ele preparado para enfrentar os gigantes que habitavam aquela terra? A resposta de Deus estava prestes a se revelar, e a expectativa crescendo nas correntes do tempo aguardava a imensidão de seus planos. Como os ecos do seu grito de fé se converteriam em milagres? A conquista estava a um passo. O que Deus tinha reservado para um homem tão fiel e audacioso? Caleb já estava à porta de Hebrom, observando as altas muralhas que se erguiam como barreiras contra a promessa de Deus. A cidade pulsava com a resistência dos gigantes, filhos de Anak, uma estirpe conhecida por sua força temível. Mas em seu coração, Caleb carregava a lembrança das promessas divinas, conforme o Senhor havia declarado, a terra que pisardes será vossa. Ele sabia que cada passo dado em fé era um ato de guerra contra a incredulidade. Ao aproximar-se, lembrou-se das palavras de Moisés aos israelitas sobre que cada dia que passassem no deserto era uma chance de reforçar sua fé em Yahvé. Agora, ele estava diante do grande desafio: dai-me esta montanha, pois eu a possuirei. As palavras fervilhavam em seus lábios como um cântico de vitória. Sua determinação não era apenas por ele, mas por toda a nação que, ao longo de anos, havia visto a mão de Deus em sua vida. Ele havia sido a voz da esperança, e agora, era a vez de materializar essa fé.
Caleb chamou os guerreiros que o acompanhavam. Quem entre vocês se atreverá a me seguir para a batalha? O Senhor é conosco. O alvoroço dos homens foi rápido, e logo um pequeno grupo se reuniu, animado por sua coragem. Enquanto ajeitava o cinto e afivelava a espada ao lado, sentiu uma força renovada, como que o próprio Deus estava ao seu lado, guiando cada movimento. Antes de entrar na cidade, Caleb se voltou para o grupo. Lembrem-se, os gigantes não são invencíveis, para aqueles que confiaram em Deus. O que está diante de nós não é apenas uma batalha física, mas uma afirmação da fidelidade do Senhor. Estamos aqui para conquistar e testemunhar o seu poder. Quando a poeira dos seus passos se assentia na cidade de Hebrom, um silêncio pesado e temeroso tomou conta do campo de batalha. As muralhas pareciam sussurrar os medos e dúvidas de muitos, mas a voz de Caleb ecoava com audácia: é tempo de agir. O Senhor já nos deu a vitória. De repente, um estrondo preenchia o ar, como se as próprias balas de Hebrom estivessem respondendo à ousadia de Caleb. As portas se abriram, e o confronto começou. Os homens de Hebrom, armados até os dentes, atacaram ferozmente, mas havia algo singular na bravura de Caleb que desafiava a lógica. Seu espírito estava ligado ao propósito divino, e em cada golpe, ele lembrava das promessas de vitória. As vozes de incredulidade e temor agora eram abafadas pelo clamor da determinação. No calor da batalha, no ímpeto de sua fé, as forças de Caleb avançavam contra os inimigos, imbuídos do clamor da herança divina. Ele não lutava apenas por si, mas para que o nome do Senhor fosse exaltado. Enquanto a batalha se intensificava, uma sombra emergiu do horizonte, um presságio de um poder maior em ação. Os gigantes pareciam hesitar, uma falha em sua arrogância. Seria essa a manifestação do oprimir que alegra a terra prometida? Caleb sentiu um impulso divino e gritou: avante! O Deus que prometeu é também o Deus que cumpre. O clamor ressoou como o trovão, e a cidade se mobilizou. Um movimento sutil começou nas fileiras inimigas. Os gigantes perderam sua confiança à medida que a presença do temor ressoava nas mais profundas crenças. E assim, enquanto a batalha se desenrolava e os gigantes começaram a vacilar, a história de Caleb estava prestes a entrar em uma nova dimensão. A vitória que parecia distante agora se aproximava, mas havia mais naquela terra, mais do que apenas conquistas. O que o Senhor tinha preparado para ele e para o povo iria muito além do que os olhos podiam ver. Uma nova unidade, um novo propósito estava para ser revelado. No calor da luta, Caleb percebia que a promessa de Deus não era apenas sobre a terra, algo mais misterioso e secreto poderia definir o destino de seu povo. Estava ele pronto para descobrir a plenitude do plano do Senhor? Os últimos ecos de batalha soaram no ar enquanto um novo desafio se erguia, e as promessas divinas começavam a se entrelaçar com o futuro de Israel. Caleb se lançou na disputa com um fervor maravilhoso, seu coração pulsando em sintonia com o propósito do Altíssimo. O chão sob seus pés tremeu com o peso do confronto, vibrando com a energia vital de uma promessa prestes a ser cumprida. Enquanto os gigantes de Hebrom avançavam, a aura de temor e incredulidade que envolvia os seus oponentes começava a se dissipar como neblina sob os raios ardentes do sol. Invadimos o campo de batalha não apenas com armas, mas com a força eterna de nosso Deus. Nessa declaração ressoante, Caleb sentiu a coragem se intensificar entre aqueles que o seguiam. Cada homem, enxergando seu líder como um índice da promessa divina, empunhava sua espada com um espírito indomável, refletindo a luz da fé que se acendia em seus corações. Os guerreiros de Hebrom, surpreendidos pela bravura de Caleb e seu grupo, hesitaram. A confiança deles, outrora sólida como uma rocha, agora vacilava, e um pavor sutil se infiltrava entre eles. Caleb avistou a fraqueza, e em um momento decisivo, atirou-se para frente com um rugido que ecoou com a força do deserto. Esta é a hora do Senhor! Com um grito triunfante, os israelitas avançaram. O ferro das espadas encontrou a carne espessa dos inimigos, e a batalha tornou-se uma dança de estratégia e fé. Conforme a luta se estendia, cada golpe não era só um ato de combate, mas uma declaração de adoração a Yahvé, pertencendo à terra prometida. No meio da tumultuada batalha, um som estranho surgiu como um sussurro que quebrava a cacofonia da guerra. Caleb parou por um breve instante.
Ele ouviu as murmurações sussurrantes que ecoavam entre os transformados sons da luta. Parecia uma mensagem sagrada, ressoando diretamente em seu espírito como se o próprio Deus estivesse falando a ele. Caleb, a voz soou clara, tão forte que fez seu coração pulsar em atenção. Não te deixes levar apenas pela vitória física. Olhe além do que vês e busca o que realmente há nas sombras de Hebrom. Os olhos de Caleb se abriram mais amplamente, e uma nova compreensão começou a surgir. A batalha, que parecia ser uma luta pela terra, agora parecia uma configuração de forças celestiais se movendo para a realização de um propósito maior. O que havia se instaurado naquele território de gigantes poderia ser um pasmo de libertação ou um mistério profundo refletindo o que Deus ainda guardava. Entendendo que a vitória seria não apenas sobre os inimigos, mas sobre um ciclo de incredulidade que persistira por gerações, Caleb levantou a voz para os seus homens: vocês são mais que conquistadores. Esta não é apenas uma guerra carnal, é uma batalha espiritual contra a apatia e a incredulidade que nos aprisionaram ao longo de todos esses anos. Lutemos, não só com nossas espadas, mas com nossas almas. O clamor de Caleb se expandiu pelo ar, e os guerreiros, reanimados pela nova revelação, lutaram com fervor renovado, realmente cientes de que estavam participando do plano divino. Naquele momento crucial, a insegurança nos olhos de seus adversários começou a se transformar em desespero, e a fortaleza dos gigantes vacilou. As muralhas de Hebrom, que pareciam intransponíveis, agora tremiam com a certeza de uma derrota iminente. Fechai os olhos e sinta a presença de Deus dentro de nós. Caleb bradou, enquanto as muralhas pareciam finalmente se desmoronar, e a luz da vitória começava a brilhar. Mas no fundo de seu ser, a pergunta ainda ressoava: o que seria realmente esta revelação sagrada que se perfilava diante dele? Assim, enquanto o clamor da batalha ecoava e à medida que as estruturas imponentes de Hebrom começavam a ceder, Caleb se preparava para descobrir a profundidade do plano oculto que Deus tinha reservado, um plano que se desdobraria não apenas nas vitórias daquela terra, mas para todo o povo escolhido. O que estava por trás da luta não era apenas armamentos e tática, mas a realização de algo muito mais grandioso, uma chamada para a eternidade e a herança que transcende gerações. E nesse despertar espiritual, a promessa moldava uma nova narrativa, profundamente entrelaçada com o futuro redentivo de Israel. Enquanto as últimas vibrações das muralhas de Hebrom ecoavam no ar, Caleb sentiu que a batalha estava longe de ser apenas uma questão de força física. Ele olhou ao redor e viu que seus homens, antigos e novos, estavam envoltos em um manto de fé sobrenatural. A luz começava a penetrar na escuridão, quebrando a opressão que havia se estabelecido sobre a nação. Era o momento do Senhor. E, conforme os gigantes caíam ao chão, sua queda não era apenas a derrota de homens altos e fortes, mas de espíritos que haviam trazido medo e desencorajamento ao coração do povo de Israel. Os guerreiros se lançavam uns aos outros, como se cada espada levantada não apenas cortasse a carne, mas também desfizesse laços de incredulidade que haviam se arraigado nas almas de seus ancestrais. Coragem, homens de Deus! A vitória é certa para aqueles que confiam no Senhor. A voz de Caleb ressoou, vibrante como o eco de trovão, e seus compatriotas eram como vento e fogo, aguerridos e destemidos. No entanto, ele sabia que uma batalha ainda maior estava se desenrolando no céu, onde forças espirituais lutavam por sua herança. Aqueles que duvidavam ou hesitavam, lhe eram apresentados por Deus não apenas como adversários, mas como cordeiros perdidos, clamando ainda por um vislumbre da verdade que se estabelecia diante deles. Mas enquanto a vitória parecia garantir a liberdade, o espírito inquieto de Caleb não descansava. Ele avistou algo nos olhos dos gigantes caídos, um brilho sutil, uma expressão de temor misturado a uma percepção da glória de Deus que estava se manifestando naquela terra. Há mais do que se vê, ele sussurrou, como se intuitivamente reconhecesse que o verdadeiro enfrentamento ainda estava por vir. Com a batalha agora em um momento decisivo, um dos gigantes mais imponentes se ergueu por um último momento, a sombra dele se projetando como um abismo sobre a terra. Era um último desafio, uma confrontação final que não viria apenas na face da carne, mas como um símbolo do orgulho e da incredulidade. Nesse instante, uma nuvem de escuridão como um manto pairou sobre o campo. Um sussurro, ainda mais profundo e poderoso que o anterior, ecoou no coração de Caleb.
levantai-te, e clama a mim. E, por graça e determinação, ele se ajoelhou no chão, seu próprio coração ardendo em fervor. Senhor, faze-nos triunfar sobre esse espírito de incredulidade. Que a luz da tua verdade brilhe sobre nós e faça tremer o fundamento do inferno. A terra tremeu novamente, e uma onda de poder divino irrompeu ao redor. Ao clamor de Caleb, a luz celestial desceu sobre o campo, a força de um exército se ergueu em oração e as súplicas dos homens começaram a se unir em um coro ressoante do reino de Deus. A batalha, agora, era espiritual e era por cada coração, cada alma que havia se perdido na sombra do desespero. Era ali, sob o quadro do desespero, sob a determinação da confiança em Deus, que as correntes da incredulidade começaram a se romper, um novo cântico de adoração brotava de cada boca. Hebrom não seria apenas uma conquista material, mas o início de um novo cântico que se abriria com a fé renovada de um povo que voltou para o Senhor. Caleb, levantando-se, viu agora com clareza o plano de Deus se desdobrando não só naquela batalha, mas em cada coração que escolhera confiar. Eles não estavam apenas conquistando uma cidade, estavam conquistando uma nova representação do que significava ser o povo do Senhor. Assim, enquanto as primeiras luzes do amanhecer começavam a romper a escuridão, uma mensagem nova ecoava entre os guerrilheiros: o que vês agora é apenas o começo. A luta ainda não acabou, novos desafios, novos corações e novas promessas estão por vir. E assim, portanto, o futuro se apresentava diante deles, um enigma de fé, onde cada vitória seria um testemunho do poder divino, uma nova aventura para cada membro da aliança. Caleb, agora consciente da grandeza do plano de Deus, olhou para os céus e proclamou: faremos de Hebrom não apenas um lar, mas um símbolo de fé inabalável. A história desse povo ainda se desdobrará, e eu, pela graça de Deus, serei parte dela. Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, suas luzes douradas lançavam uma nova esperança sobre os campos antes cobertos pelas sombras da guerra. Caleb olhou para a cidade de Hebrom, suas muralhas agora em ruínas, mas com promessas ainda ressoando nas vozes dos que haviam lutado ao seu lado. A vitória tinha um gosto doce, mas o coração de Caleb ainda pulsava com o peso de saber que a jornada estava longe de terminar. Senhor, o que é o próximo passo? Ele murmurou, com o espírito inquieto, não satisfeito apenas com a conquista material. Ele buscava o significado mais profundo desta batalha, ansiando saber como seria a manifestação do plano de Deus em suas vidas. Subitamente, uma brisa suave percorreu o campo, trazendo consigo uma fragrância de desafios vindouros. Caleb se voltou para os guerreiros, agora exaustos, mas com a ânima renovada, prontos para ouvir as instruções do seu líder. Irmãos, a sombra que agora se afasta não é o fim. A obra do Senhor ainda está por se revelar. Enquanto os homens se reuniam, alguns relataram visões e sonhos que tiveram durante a noite. Um deles, um jovem conhecido por sua sensibilidade ao espírito, levantou a voz: eu vi uma terra além desta, uma terra que flui leite e mel, mas havia uma montanha coberta de nuvens, e era lá que o Senhor nos chamava. Caleb ouviu atentamente, reconhecendo que as promessas de Deus ainda se desdobravam sob sua liderança. A terra prometida que havia sido mencionada a Moisés através do livro de Êxodo, Êxodo 3:8, começava a se concretizar diante deles, mas os desafios não eram meras sombras, eram montanhas que precisavam ser escaladas pela fé. Com a certeza de que o próprio Senhor estava preparando o caminho, Caleb continuou: o Senhor disse que nos daria não apenas esta cidade, mas a plenitude da sua terra. Então, preparem-se, soldados. Quebrem seus laços de medo. Pois a terra prometida não será alcançada por disciplina humana, mas pelo próprio poder de Deus. A fé será nossa espada e oração nosso escudo. E assim, enquanto a confiança começava a se espalhar entre eles, Caleb começou a guiar seus homens em um tempo de oração coletiva. Eles se ajoelharam, e a atmosfera se tornou densa com a presença divina. O clamor de seus corações elevou-se ao céu, e, como raios de luz, foram tocados pela força do Espírito Santo que parecia dançar ao seu redor. Ó Deus Todo-Poderoso, que habitas nas alturas! Caleb clamou com fervor. Faze-nos prontos para o que está por vir. Em nossa fraqueza, revela a tua força. Teu nome será exaltado nas nações,
e até os inimigos saberão que tu és Deus. De repente, uma claridade esplendorosa irrompeu sobre eles, e em meio à luz, Caleb avistou uma figura radiante. Era um anjo do Senhor, imponente e majestoso. Sua voz reverberou como trovão: Caleb, homem de fé e coragem, tu e o povo que tens guiado estão sendo preparados para a próxima parte do plano de Deus. Leva-os à montanha, pois ali a aliança será renovada, e grandes maravilhas eu farei. Os olhos de Caleb se arregalaram. As promessas de Deus sobre a terra de Canaã não eram meros rumores, elas estavam alinhadas com a vontade do Senhor para seu povo. As montanhas eram simbólicas não só de desafios, mas de novas experiências de intimidade com Deus e da renovação da aliança que viriam com a conquista. Caleb, cheio de fé renovada, gritou aos seus homens: preparai vosso coração e vossa mente. A jornada até a montanha começa agora. As promessas estão à frente, e nossa fé será nossa única guia. Enquanto eles começavam a marchar, Caleb sabia que cada passo a levaria mais perto do coração de Deus. Ao se aproximarem da montanha, uma nova expectativa ardia entre eles, como um fogo em suas almas. E no fundo do seu ser, Caleb sentia que a verdadeira batalha estava apenas começando, não apenas contra inimigos visíveis, mas contra as forças das trevas que ainda pairavam sobre a nação. Porém, não temereis, lembrou Caleb, inspirado pelas palavras de Isaías, Isaías 41:10. Pois o Senhor, nosso Deus, estará conosco, e não haverá lança ou espada que prevaleça contra nós. E assim, com a certeza de que grandes coisas ainda estavam por vir, Caleb e seus homens avançaram com voz alta e oração ao Senhor. O plano soberano de Deus começava a se revelar, mas no horizonte, uma nova luta esperava, e uma nova grandeza na experiência de fé aguardava aqueles que perseverariam para o fim. Enquanto os homens seguiam a trilha íngreme em direção à montanha, a atmosfera parecia vibrar com uma antífona de fé e expectativa. O céu acima deles estava nublado, mas não era uma nuvem de desespero, era uma cortina mística que envolvia a presença divina. Caleb caminhava à frente, seus olhos fixos na vertente da montanha, onde anseios antigos pareciam ecoar nas pedras e nas copas das árvores. Ele sabia que a mobilização de seu povo não era apenas física, mas espiritual. Chegando ao sopé da montanha, Caleb sentiu a urgência em seu coração. Este é o lugar! Exclamou ele. Aqui, nos encontraremos com o Senhor. Aqui, nossa aliança será reatada. Os guerreiros, cansados, mas revigorados pela fé, logo se agruparam em uma clareira. Caleb ergueu suas mãos, um sinal silencioso que pedia atenção. Irmãos, devemos buscar ao Senhor com toda a nossa força. Não é apenas nosso corpo que estará em batalha, mas nossas almas. A montanha que se ergue diante de nós não é um mero desafio físico, ela convoca nossa devoção a Deus. Os soldados assentiram, seus rostos iluminados por uma determinação renovada. Ali, sob aquele céu pesado, eles se reuniram em oração. A fumaça de seus incensos se misturava à fragrância fresca dos pinheiros, subindo como um símbolo de esperança. Ó Senhor dos exércitos, a voz de Caleb ecoou: tu que prometeste a terra a nossos antepassados, nós te buscamos em humildade. Quando nos levantamos para escalar esta montanha, que nossa coragem se conforme com tua força. Precisamos de teu milagre. Neste momento, a terra começou a tremer suavemente, como se a criação estivesse respondendo ao clamor dos homens de fé. E uma voz, suave mas poderosa, ecoou nas profundezas do coração de Caleb: filho de Jefoné, não temas. O que está por vir é mais tremendo do que você pode imaginar. Os olhos de Caleb brilharam com uma luz sobrenatural ao ouvir a voz do Senhor. Era uma promessa mais alta do que ele havia imaginado, não apenas a renovação da aliança, mas uma missão de libertação que desafiaria as fronteiras da fé. Quem sou eu, Senhor, para conduzir assim, quando os desafios são tão grandes? Ele ponderou silenciosamente, afligido pela magnitude da responsabilidade. Mas, algo dentro dele se acendeu, uma certeza crescente de que, apesar de suas dúvidas humanas, Deus já havia preparado o caminho. Ele sentiu a presença do Espírito Santo envolvendo seu espírito. Caminhemos! Ordenou ele, determinado. A vitória é nossa, sobre cada gigante que encontramos.
Enquanto os homens começavam a avançar, uma ameaça sutil emergiu das sombras. De repente, um grupo de cananeus, alertados pela proximidade do povo de Israel, apareceu no horizonte, inferindo uma presença hostil. Atrás da montanha, são eles! Um dos guerreiros gritou. Caleb olhou para a multidão que o seguia com um fervor de fé crescendo em seu interior. Ele sabia que o inimigo tomaria posição, mas lembrou-se do que Deus tinha dito: não temerás, porque eu sou contigo. Isaías 51:12. Assim, com bravura, ele levantou sua voz outra vez: silêncio! Não temo. Com força e assistência do nosso Deus, lutaremos. Ele nos deu este lugar, e nada se oporá ao seu plano. As palavras de Caleb ressonaram na alma de cada homem. A batalha estava prestes a ser travada, não apenas contra inimigos físicos, mas contra os medos e incertezas que se esgueiram no coração humano. E enquanto os guerreiros se preparavam para a luta, uma nova clara de entendimento surgiu, um lembrete de que a vitória não estava apenas na conquista de uma terra visível, mas na acolhida do reino invisível que Deus estava estabelecendo entre eles. Com a confiança restaurada, Caleb sabia que, ao se levantarem em fé, estavam participando de algo muito maior do que uma simples batalha por território. O céu e a terra estavam colaborando, e o desenrolar do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado diante de seus olhos. E, naquele instante, a pergunta pairou no ar com um eco que parecia convidar a uma introspecção maior: qual seria o custo da verdadeira liberdade e o que Deus estava pedindo de seu povo nesta hora crucial? As sombras da batalha começaram a se estender sobre a montanha, e a tensão pairava como uma neblina ao redor do povo. Caleb, firme em sua convicção, dirigiu-se a seus guerreiros com a coragem de um líder inspirado pela voz de Deus. Lutemos pela terra que o Senhor nos prometeu. Ele nos enviou, e somos suas mãos e pés. Não temamos o inimigo, pois temos o Senhor ao nosso lado. Os guerreiros, armados com espadas e escudos, sentiam a pulsação de sua fé em cada fibra de seu ser. Enquanto o vento soprava, levando consigo os murmúrios de ansiedade, um silêncio reverente se instalou. Havia uma unção poderosa sobre o grupo, uma convicção inabalável de que sua luta não era por si, mas pela realização das promessas de Deus. De repente, um grito estrondoso cortou o ar, ecoando entre as pedras da montanha. Os cananeus, como uma onda furiosa, aceleraram em direção a eles. A fúria e a determinação eram palpáveis, mas a resposta de Caleb foi ainda mais intensa. Irmãos, lembrem-se de nossos antepassados. Lembrem-se de como o Senhor erguia nações e derrubava gigantes. Ele é fiel. Com coragem renovada, os homens avançaram, seus pés ressoando como tambores de guerra. A batalha começou com um estrondo, e os sons de aço se encontraram no ar. Caleb, em meio ao tumulto, sentiu a presença divina guiando cada movimento seu. Ele ergueu sua espada e, como Davi contra Golias, clamou: hoje, o Senhor dará vitória sobre nós. A luta se intensificou, e cada golpe trocava ecos de fé e determinação. Nas mentes dos guerreiros, as histórias de libertação do Egito volvavam como um manancial de força. Lembravam-se da mão poderosa de Deus que dividira o mar, e isso os encorajava a lutar com fervor. Enquanto a batalha se desenrolava, Caleb notou uma figura imponente destacando-se entre os inimigos. Um gigante, robusto e aterrorizante, liderava os cananeus com um olhar desafiador. A presença deste ser, como uma sombra ameaçadora, parecia obscurecer a esperança de alguns, mas não a de Caleb. Qualquer que se levante contra o povo de Deus cairá, gritou ele. Sua voz ressoou como um sino de guerra, chamando cada guerreiro a unir-se à força da fé. Em um momento de inspiração, Caleb se lembrou da promessa que Deus fizera a ele: eu te darei esta terra. Com isso em mente, ele avançou em direção ao gigante. Hoje conhecerás o poder do Deus de Israel, afirmou Caleb, desferindo um golpe com a espada que refletia sua fé. A luta se intensificava, a glória de Deus parecendo agir nas mãos de cada homem. O céu escuro e carregado afastou-se, permitindo que uma luz resplandecente emergisse, como um sinal divino.
Quando finalmente, após uma luta intensa, Caleb enfrentou o gigante diretamente, a força que emanava de sua determinação inabalável fez com que a multidão rugisse por fidelidade a Deus e esperança em cada coração. O gigante riu, mas a confiança de Caleb era inabalável. Com o Senhor por meu lado, quem poderá contra mim? Ele gritou. E assim, no clímax da batalha, Caleb, guiado pela força do Altíssimo, fez a única coisa que poderia mudar o destino. Com um golpe poderoso e decisivo, ele derrubou o gigante, as esperanças dos cananeus se desfazendo como poeira. Mas ainda no calor da vitória, uma nova sombra se levantou. Uma voz noébrica ecoou na mente de Caleb: você conquistou a batalha, mas a verdadeira guerra ainda está por vir. Ele sentiu que o eco daquele aviso vinha do próprio Deus, um lembrete sutil de que a libertação não terminaria ali. A dúvida assomou, mas ele se reergueu. Senhor, o que devemos fazer agora? Perguntou no silêncio sagrado que se seguiu. A resposta, porém, não veio imediatamente. Somente o tempo revelaria quão profundo era o plano de Deus. Assim, enquanto o povo celebrava sua vitória com hinos de louvor, a natureza se aquietou e o céu, uma tela de promessas, pairava sobre eles. Caleb percebeu que a batalha externa refletia uma luta interna. Qual é o desígnio de Deus para nós, além de Hebrom? Questionava-se, certa inquietação se instalando em seu espírito. Com a certeza de que o Estado Novo seria testado em sua fé, ele concluiu que cada dia seja um caminho rumo à aliança eterna. E o céu, agora limpo após a tempestade, parecia aguardar, como se houvesse mais revelações prestes a serem entregues ao povo de Deus. Enquanto os ecos da vitória vibravam nas montanhas, a atmosfera mudou. As nuvens que se dispersavam deixaram um céu claro, mas em Caleb, uma sombra de preocupação começou a se aninhar. Ele olhou para os guerreiros, que ainda celebravam, mas havia uma inquietude que não o deixava. Onde estava o verdadeiro propósito por trás de suas conquistas? Naquela noite, Caleb se retirou para orar. Ele se afastou do acampamento, buscando um local mais elevado, onde poderia estar mais próximo de Deus. As estrelas brilhavam intensamente no firmamento, e a lua lançava uma suave luz sobre a terra, mas em seu coração havia uma tempestade de incertezas. Ele se ajoelhou em um rochedo, elevando sua voz ao Senhor: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, guia-me. O que o Senhor deseja que eu faça agora? O vento uivava ao seu redor, mas a resposta de Deus estava distante, como se perpetuamente aguardasse o momento certo para ser revelada. Caleb perscrutou a escuridão diante dele, e à medida que os momentos se desenrolavam, sua mente começou a divagar para as promessas que o Senhor lhe fizera. Em Números 14:24, o Senhor havia lhe dito: mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e perseverou em me seguir, eu o farei entrar na terra que examinou, e sua descendência a herdará. Esse pensamento o fortaleceu. Ele compreendeu que deveria ser um líder não apenas em batalhas, mas também um guia espiritual que levasse seu povo à terra prometida, que era mais do que um lugar, mas um cumprimento de uma aliança divina. Na manhã seguinte, Caleb reuniu os guerreiros. Os rostos estavam radiantes de triunfo, mas ele percebeu uma faísca de amor e medo em seus olhares. Meu povo, começou ele, hoje celebramos a vitória sobre nossos inimigos, mas o Senhor tem mais para nós. O caminho que devemos percorrer está apenas começando. Ele então falou sobre as promessas do Senhor e como a vitória frente aos cananeus era apenas uma etapa do plano maior de Deus. Em Josué 14:12, o Senhor prometeu uma terra, mas ainda há muitos desafios. E como herdeiros das promessas, devemos estar preparados. Não devemos vencer apenas batalhas, mas nos preparar para a terra que flui leite e mel. O grupo começou a murmurar, e a ansiedade de antes voltou a se instalar. Caleb não hesitou. Ele apontou o processo de promessa de Deus, e dirigiu-se a eles: a terra de Hebrom será nossa. Mas devemos-nos sempre almejar mais, pois o Senhor está conosco. Se permanecemos unidos como um só, no espírito e em propósito, não haverá gigante ou muralha que possa nos deter. Assim, ele conduziu seus guerreiros em um tempo de oração, clamando pela orientação de Deus. Eles se uniram em um clamor coletivo, pedindo força e coragem para avançar e também sabedoria para saber como lidar com o que ainda estava por vir.
Nos olhares deles, Caleb viu o brilho da renovada determinação. Enquanto isso, uma sombra misteriosa começou a se formar do lado da montanha, uma figura obscura se destacando contra a luz da manhã. Um mensageiro de um inimigo? Um espírito maligno? Caleb não sabia, mas um pressentimento o envolveu. E assim, na tensão do desconhecido, o coração de Caleb pulsava com uma fé renovada. Senhor, murmurou ele em sua alma, qual é o próximo passo de tua grandeza em nosso meio? Expõe a tua mão poderosa, para que possamos ver o teu planejamento soberano. Enquanto os guerreiros começavam a planejar a próxima missão, a figura sombria observava à distância. E dentre as sombras, veio a penumbra de um novo teste. A batalha tinha sido vencida, mas uma nova jornada se aproximava, repleta de desafios e da soberania divina que ainda aguardava manifestação. Ao romper da aurora, a luz suave invadiu o acampamento, aquecendo os rostos dos guerreiros que ainda se recuperavam da vitória. Caleb, mesmo admirado pela beleza da criação, sentia o peso da responsabilidade em seu coração. A figura sombria não desaparecera, e uma inquietação crescia em sua alma. É necessário discernir o que vem à nossa frente, pensou Caleb, enquanto olhava para a vasta extensão da terra prometida. O que parecia ser um novo horizonte, disponível para sua conquista, também despertava em seu espírito uma sensação profunda de temor. Ele convocou o conselho dos líderes. Irmãos, começou, não podemos ser descuidados. A vitória de ontem é um reflexo do poder de Deus, mas devemos permanecer vigilantes, pois o inimigo não cessa em seus esforços. Os guerreiros assentiram, e assim se estabeleceu um clima de seriedade entre eles. Um jovem chamado Otniel, conhecido por sua coragem, levantou-se e perguntou: o que faremos, líder? Deveríamos enviar espiões para saber mais do que nos espera? Caleb olhou para o céu e lembrou-se de Josué, o protetor do povo e o futuro líder. Sim, Otniel, é sábio. Devemos enviar homens que possam explorar a terra, levando nossas preocupações ao Senhor. Não é apenas a batalha física que precisamos vencer, mas também a compreensão de como a mão de Deus nos guiará. Assim, 12 homens foram escolhidos com grande fervor, incluindo Otniel. Caleb os abençoou e quando os espiões partiram, ele retirou-se ao mesmo rochedo onde buscará orientação na noite anterior. Mais uma vez, elevou sua voz ao céu: ó Senhor, mostra-nos a tua vontade. Qual é o plano que tens para nós nesta jornada? O sol moveu-se lentamente, e o vento começou a soprar, reverberando como se o próprio Criador estivesse respondendo suas súplicas. Caleb esperou e, em meio ao silêncio, um pensamento instrutivo surgiu em sua mente: assim como eu confiei, assim eles também devem confiar. Terei de levar o povo a acreditar em teu poder, principalmente agora. Dias se passaram enquanto os espias vasculhavam a terra. Finalmente, ao retorno, a atmosfera estava carregada de expectativa. Os homens se reuniram, inquietos, e Caleb fez questão de chamá-los à frente. Relatem o que viram, ele ordenou. Um dos espias, um homem forte e determinado, tomou a palavra: Caleb, a terra é realmente fértil e generosa. Porém, como poderíamos conquistar contra gigantes? As cidades são fortificadas e os habitantes trazem grande terror. Há os filhos de Anak entre eles. A multidão murmurou, e Caleb, sentindo a incredulidade se instalar, levantou a voz. Não temam. O Senhor é conosco, como ele prometeu. Lembrem-se, em Números 14:9, ele nos disse: não temam o povo desta terra, pois são pão para nós, a sua proteção se afastou deles, e o Senhor está conosco, não nos temam. Se o Senhor está conosco, quem poderá nos deter? O clamor da desaprovação ainda ecoava, mas na mente e no coração de Caleb pulava a fé. Ele se voltou para Otniel, recebendo dele um olhar resoluto. Não devemos nos limitar ao que nossos olhos veem. A visão de Deus é maior. Ele tem um propósito. Enquanto a batalha espiritual se intensificava, a figura da sombra se aproximou, revelando-se como um dos guerrilheiros adversários. Ele escutara as palavras de Caleb e começou a ralar a palavra, espalhando a dúvida entre os homens. Vocês são tolos. Isso é apenas um sonho.
Os poderosos de Hebrom nunca se renderão. O que pode um exército cansado e medroso fazer contra o que habita nesta terra? Calebe, movido pelo Espírito de Deus, se ergueu e, com autoridade, enfrentou essa voz da incredulidade. A única rendição que tememos é a nossa Satanás. O povo de Deus não é formado por covardes, mas por valentes que creem em seu poder. Uma confrontação se estabeleceria, não apenas nos campos de batalha, mas nas mentes e corações de seu povo. Calebe sabia que a verdadeira vitória dependeria de sua fé coletiva e de um compromisso inabalável com o Senhor. O destino de toda uma nação estava por se revelar. E assim, em meio às sombras e desafios, uma nova determinação estava prestes a incendiar os corações dos israelitas. A promessa de Hebrom se tornou um campo de batalha espiritual, e a resposta de Deus estava mais próxima do que nunca, pronta para se manifestar. O clamor de Calebe pela soberania divina ecoava: Senhor, declara a tua vontade e faz-te conhecido entre o teu povo, pois estamos prontos para seguir-te em fé. O que o Senhor traria à luz a seguir? O plano divino aguardava um novo desdobrar, e as chaves do futuro estavam em suas mãos, só aguardando a coragem de um povo unido em fé. As esperanças e medos dos israelitas estavam entrelaçados na atmosfera tensa que cercava o acampamento. Calebe, com a determinação ardente de um líder escolhido, sabia que a luta não era apenas uma questão de força física, mas da fé que unia seu povo. Irmãos, falou com firmeza, não permitiremos que o medo nos paralise. A terra prometida é nossa por direito, e devemos avançar juntos, como um só corpo sob a proteção de nosso Deus. Enquanto as palavras de Calebe ressoavam, os rostos dos guerreiros começaram a brilhar com uma nova luz. O medo que havia minado a coragem agora dava lugar a uma centelha de esperança. Um murmúrio crescente de aceitação e determinação percorreu o grupo, a resistência contra a incredulidade começava a tomar forma. Entre os guerreiros, Otniel se posicionou, fortificado pela oração e pelo apoio de seu líder. Calebe, você tem razão. O Senhor nos prometeu que não precisamos temer, devemos avançar com coragem. A terra que os espiões relataram é verdadeiramente rica. Vamos proclamar a vitória que Deus prometeu a nós e permitir que a terra de Hebrom se torne nosso testemunho. O entusiasmo reinava, e enquanto cada homem recuperava sua determinação, Calebe viu que a hora da ação se aproximava. Então, levantemos um exército. Vamos andarmos juntos em oração e unidade. Preparai-vos para um novo ataque, a vitória já é nossa. Os homens começaram a se movimentar, recolhendo suas armas, com o espírito renovado pulsando como um único coração. Calebe e Otniel lideraram a nobre convocação, e, em meio ao fervor, Calebe lembrou que a batalha que travariam era tanto contra os gigantes de carne e osso quanto contra as vozes internas de dúvida. Era um momento decisivo, ele sabia que se não abordassem o aspecto espiritual, o inimigo tentaria semear a dúvida nas mentes de seus guerreiros novamente. Vamos orar novamente antes de marcharmos. Precisamos obter a direção de Deus para que nossas ações sejam abençoadas e endurecidas pelo poder da sua promessa. Calebe orientou. Então, conduziu a todos em oração fervorosa. Ó Senhor Deus, que és fiel e justo, estamos diante de ti, buscando tua orientação e força. Que cada ação e cada coração avui seja renovado pela tua verdade. Vemos nossos inimigos, mas crescemos mais fortes em ti. Que a luz da tua verdade demande sobre nós e nos proteja. Amém. A unidade e a fé se manifestaram em cada homem ali presente. Com os corações aquecidos pelo poder da oração e com o céu claro acima deles, o povo de Israel começou a marchar em direção àquela que se tornaria a terra que habitariam. À medida que se aproximavam da cidade fortificada, uma nuvem de mudança começou a pairar sobre as emoções de todos. Que terrível e verdadeiramente gloriosa poderia ser esta conquista! Calebe percebeu que a batalha estava se transformando em uma representação de um conflito espiritual intenso. Ele parou, olhou para seu exército e disse em voz alta: lembrem-se, homens. Nossos olhos não devem se desviar do Senhor quando enfrentarmos o que está por vir. Sua voz ecoava sobre as areias do deserto, elevando a moral de todos. À medida que se aproximavam dos portões de Hebrom,
O som dos tambores de guerra reverberava no ar, mas mais que uma simples música de combate, era como se as notas fossem eco de esperança ressoando. Um odor de algo espiritual estava prestes a se manifestar quando Caleb elevou sua voz em clamor: a terra nos foi dada por promessas. Invocamos as diretrizes do Senhor e os seus desígnios sobre nós. Convocamos a luz que dissipa qualquer sombra. Enquanto a multidão se preparava para o primeiro passo rumo ao confronto, a figura sombria observava à distância, o semblante tenso, uma presença felina e sedenta por divisão. Havia uma incerteza pairando no ar. Entretanto, Caleb estava mais determinado do que nunca, o tom de sua voz elevou-se nas alturas. Não permitiremos que o medo e a dúvida se infiltrem entre nós. Então, como um mar revolto se acalmando à simples palavra de seu Criador, uma nova força emana dos homens. Caleb e Otniel, em unidade, ergueram suas espadas e lideraram o ataque, gritando ao mesmo tempo: o Senhor é a nossa luz e salvação. Que cada espada se erga como um testemunho da verdade do nosso Deus. No calor da batalha que se formava, os guerreiros cananeus enfrentaram uma resistência que não esperavam. Eles estavam bem armados e preparados, mas algo estava mudando. As armas de Israel, embora físicas, carregavam o peso de uma fé renovada e de uma promessa não cumprida. Caleb olhava bem além do que se desenrolava em torno dele e começou a perceber um movimento de algo maior em jogo. Os gigantes começavam a vacilar, as fortificações estendiam-se sob o peso do fervor dos hebreus. Ele vislumbrou um raio de luz, as promessas estavam se juntando, unindo-se no propósito de Deus. Caleb gritou para seus homens e viu também a mudança em seus rostos, que agora refletiam uma determinação inspiradora. Enquanto a batalha prosseguia, Caleb balançou sua espada, não apenas contra inimigos de carne, mas contra as forças invisíveis que tentavam gerar temor e dúvida. Ele se lembrava das palavras de Moisés: seja forte e corajoso. Deuteronômio 31:6. E essa coragem não era apenas dele, era um chamado coletivo à ação. E assim, a luta continuou em meio a gritos e clamores. O futuro aguardava o povo de Israel, e Caleb se encontrava na vanguarda de tudo isso, determinado a desvendar o plano divino que, até então, se escondia entre as rochas e montanhas de Hebrom. O que mais o Senhor estaria preparando para ele e seu povo através de todas essas lutas e desafios? O desdobrar dessa resposta estava prestes a ser revelado.